Olá, tudo bem? Meu nome é Hermes Antônio, sou pastor Hermes, aqui da cidade de Palmas, e a pedido de alguns irmãos, muitos irmãos, pedindo para a gente gravar nossas aulas e disponibilizar para que todos possam assistir e compartilhar. Não que eu acho que minhas aulas sejam boas, mas também uma forma de evangelizar e também ajudar os irmãos que são muitos por aí, que necessitam de um auxílio na hora de ministrar as suas lições, né? Lembrando que uma boa aula depende de dedicação, mas eu vou tentar que ao longo das nossas aulas, né, e aqui no nosso canal, ajudar o máximo possível com a minha argumentação em cima daquilo que é proposto por cada lição. Eu sou aqui da cidade de Palmas, como eu já falei, e congrego, sirvo a Deus aqui no Ministério de Assembleia de Deus Shalom, né, aqui na 804 Sul, que é presidida pelo pastor Hermes Vieira e a pastora Zi, a quem vai a minha paz do Senhor para os amados irmãos. Vejam só, nós estamos iniciando o nosso segundo trimestre. São 3 meses aí que vamos tocar as lições de Gênesis, né? Que foi escrita pelo bispo Abner Ferreira, lá do estado do Rio de Janeiro, que é presidente da Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos. E a nossa revista é a da nossa igreja, né? A do Ministério Madureira. E Madureira tem a sua editora, a editora Betel, uma editora que a gente trabalha já há muitos anos com ela, e o bispo Abner escreveu este livro, Gênesis, e desse livro ele extraiu as 13 lições para aplicar nesse trimestre que estamos iniciando. Já estamos na segunda aula e nós vamos partir para as nossas lições. Creio, se Deus nos ajudar e nos permitir, quem sabe todos os finais de semana nós vamos ter lições aí online no nosso canal. Nome do canal, eu ainda não tenho um nome para o canal. Por enquanto é Hermes Antônio, pastor Hermes Antônio. E nós vamos trabalhando e fazendo com que a palavra de Deus seja conhecida de todos. Eu espero que o nosso canal possa lhe ajudar com vários subsídios para a sua boa aplicação na lição que você vai ministrar. Ou quem sabe você que quer somente assistir uma aula da editora Betel, das lições e do seu amigo pastor Hermes Antônio. Tá ok? Então vamos lá. Hoje é a segunda lição, né? Que tem por título A Criação Revelando a Glória do Criador. Texto áureo. Nós temos texto áureo, viu? Não é todo mundo que tem texto áureo. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Está em Gênesis 1:27. Verdade aplicada. O ser humano, por ser a coroa da criação de Deus, deve glorificá-lo em todas as áreas da sua vida, ou da vida. Objetivos da lição. Veja só. Toda lição tem 3 objetivos. Objetivo número 1, apresentar a origem e o propósito da criação. Número 2, destacar as amostras da glória de Deus do homem. O terceiro, falar sobre a restituição do propósito original. E o texto de referência é Gênesis capítulo 1, versículo 26, 28 e o 31. A nossa revista, ela tem os 3 tópicos separados, que são os 3 objetivos centrais. E dentro desses tópicos, nós temos que destrinchar aqui os subtópicos, aquilo que o autor quer passar para o ouvinte, para o aluno, para o participante da escola bíblica. Tá? Eu já vi muitos irmãos apenas utilizando o título da lição e, em alguns casos, nem o objetivo, eles pegam a Bíblia, a revista e colocam de lado e por isso fica. Bom, eu não acho isso correto, é um método um pouco estranho, porque você tem que trabalhar, precisa trabalhar
o objetivo, para a lição alcançar o seu propósito do que ela foi escrita, tá ok? Então, toda vez que você for lecionar, saiba de uma coisa, a sua aula tem um objetivo, tem um propósito. Qual propósito você quer atingir com essa aula? No final, os alunos vão estar aptos a discernir o quê? Tá ok? Então, vamos lá para o tópico 1. Eu vou usar, eu tenho duas Bíblias. Essa aqui foi a lição do trimestre passado. Marcos, né? O Evangelho de Marcos. Esse aqui foi muito interessante, essa revista. Eu tenho duas Bíblias, né, para estudar. Eu gosto de estudar com a Revista Corrigida, que é muito usada pela Assembleia de Deus, e a revista atualizada, Almeida Revista Atualizada. Tem uma linguagem também muito boa, mas não tão atual, mas de mais fácil compreensão. Eu vou usar então a Almeida, tá? Vou deixar aqui a minha revista corrigida, que depois eu vou estudar com ela. E eu vou fazer aqui a minha leitura, né? Que está aqui, mas eu quero só conferir aqui para via da dúvida. Professor, sempre consulte todos os manuais de informação disponíveis para você fazer uma boa explanação da sua aula, tá bom? Gênesis 1 do 26, o 28 e o 30. Diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E Deus o abençoou e disse-lhe: Frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra. Sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde, e a manhã, e o sexto dia. Veja bem, nós vamos agora para a nossa introdução. Olha só como ele fez. Você tem a liberdade também de acrescentar umas coisas na sua introdução, tá? Na lição anterior, vimos como a queda colocou a humanidade em oposição a Deus e sujeitou o seu justo juízo. Nesta lição, veremos o propósito de Deus ao criar todas as coisas e a relevância do ser humano viver segundo este propósito. O propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus em relação a nós, seres humanos, a nós homens, a nós humanidade? Propósito é uma palavra que sempre está em evidência na nossa vida evangélica cristã, e a gente sempre pergunta: você já sabe qual é o seu propósito na obra de Deus? Eu faço essa pergunta para você. Qual o seu propósito na obra de Deus? Então, depois você me responde. Mas agora vamos para origem e propósito. O mundo tem origem inteligente e propósito glorioso. A origem é um Deus pessoal e o propósito é a glória dele manifestada em sua criação. Aí eu sempre pego um lápis e faço a marca aqui que é para me direcionar. Este propósito é o tema central da Escritura e da vida, da nossa vida. O propósito de Deus é o tema central de nossa vida. A nossa vida depende desse propósito. Nós não viemos a este mundo a passeio, como diz a canção. Não, nós temos um propósito. Você tem um propósito individual, um propósito coletivo enquanto humanidade. Nós temos um propósito. Vamos lá. Criados por um Deus glorioso. A Bíblia não começa falando do homem, ela começa falando de Deus e da glória dos seus atributos. Olha, vou marcar aqui atributos. Você já estudou sobre
os atributos de Deus, os comunicáveis e os incomunicáveis. No princípio criou Deus. A Bíblia, portanto, mostra, antes de mais nada, que o Deus eterno, autossuficiente, autoexistente, é o Criador, a causa e origem de todas as coisas. Ela quer que, sem distração, vejamos a sua glória, a glória de Deus manifestada na criação, e em Cristo revela os atributos e caráter e a perfeição do Criador. Agora veja bem, a própria natureza, ela manifesta a glória de Deus. Deus está em todas as coisas na natureza. A própria natureza por si só, ela revela a majestade e a grandeza de Deus. Você observe, por exemplo, que hoje nós buscamos, hoje não, um pouco no passado não muito distante, nós buscávamos conhecer um macro-universo, os planetas, as galáxias, as supernovas, as luas, Júpiter, Saturno, e queríamos saber como é que esse Sol continua aceso e conhecer o universo de ponta a ponta. Esse, nas décadas passadas, era o nosso grande curiosidade. E ainda nossa curiosidade acerca do universo não foi satisfeita, porque o universo, para nós humanos, ele é imenso, ele é uma vastidão de espaço que nós somos apenas um grão de areia, mas para o nosso Deus que fez esse universo, fez os planetas, as Via-Lácteas, as galáxias e todo o universo conhecido, para esse Deus, ele também é muito pequeno, porque foi ele quem fez. Esse Deus é imenso, e essa imensidão é atributo próprio de Deus. Então, logo eu entendo que o universo, ele não é um espaço infinito, imenso, que não tem fim. O universo tem começo, meio e tem fim. Mas imensidão é um atributo de Deus. Agora veja, nós estamos no século presente, no ano 2023, buscando conhecer o micro-universo. E a nossa curiosidade humana em conhecer a complexidade do universo micro. Você pega, por exemplo, uma folha de papel ou uma folha de uma planta qualquer e lança ela no microscópio e ela vai indo até não ter fim, mas ela tem fim. Porque infinitude é atributo de Deus. Então nós, homens, vivemos nesse dilema de conhecer o universo que esse Deus majestoso e glorioso criou e nos colocou nós no centro dele. No tópico 1.1 diz assim: criados para um propósito glorioso. Se Deus sempre foi autossuficiente, por que então criou o homem? Não encontramos esta resposta de forma explícita nos primeiros capítulos da Bíblia, ou do Gênesis, onde narra a criação. No entanto, é notório que Deus faz e fala. Ou faz por meio da fala. É assim que nós conhecemos alguém, ouvindo o que ela diz e vendo o que ela fala. No princípio, logo no início do livro de Gênesis, que o livro de Gênesis o Gênesis é uma palavra traduzida do grego para o português, que tem como significado princípio, início. Logo no início aqui do livro de Gênesis, nós ouvimos Deus falando, e haja luz, e haja espaço,
e haja terra seca, e haja luminares, e tudo a natureza vai obedecendo a palavra do Criador e vai se fazendo. E nós vemos esse Deus falando, né? Mas a pergunta é, se Deus é autossuficiente, por que então criou o homem? Ora, nós não vamos entender essa resposta de forma científica, de forma metodológica, não. Nós entendemos pela fé, pela palavra, porque a Bíblia ela não é um livro científico, ela é um livro histórico, um livro que serve de propósito e delineamento da vida da humanidade. E nós entendemos pela palavra também que esse Deus nos criou com um propósito de glorificá-lo pela sua grandeza e pela sua majestade. E nós precisamos nos relacionar com Ele através da sua palavra, assim como eu me relaciono com qualquer outra pessoa, um amigo, para me aproximar dele, conhecê-lo e entendê-lo, né? Então veja só, o segundo parágrafo diz assim: é possível conhecermos parcialmente o Criador por intermédio de suas obras. Por que só parcialmente? Porque nós somos um ser finito. A nossa matéria é finita e a grandeza de Deus é infinita. Para Deus, 1000 anos é como um dia. Então, nossa limitação temporal nos impede de vê-lo e conhecê-lo totalmente, mas nós vemos parcialmente a grandeza e a majestade desse Deus. O Criador por intermédio de suas obras. Quando entendemos isso, nós encontramos o propósito glorioso da nossa existência. Tornar o Deus glorioso conhecido por todas as pessoas. Fazer esse Deus conhecido através de nós, por todas as pessoas. Nós que já fomos chamados por Ele e atendemos o chamado do Senhor e já o servimos. 1.3 diz assim: pecado, desviando-se do propósito. Ora, os irmãos bem sabem que o pecado de Adão e Eva nos impossibilitou do nosso propósito original de glorificar a Deus. Lá na frente eu vou te falar desse propósito. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus encheu o homem com atributos que anunciariam a glória de Deus. Está em Gênesis 1:27. Encher a terra não significa que a procriação tinha um fim em si mesma. A marca da glória de Deus impressas no homem seriam espalhadas pelo mundo. Então veja só, a ordem de Deus de multiplicar e encher a terra, ela também tinha um propósito, não um propósito finalístico, simplesmente da procriação ou do sexo. Não é essa a finalidade. A finalidade da procriação é glorificar a Deus, é nos tornar semelhante a Ele na criação, nos atributos que Ele nos deu de procriação. Esse é o propósito de Deus na procriação. Não é simplesmente o fato de você procriar sexo por sexo, não. O prazer na procriação ou o prazer no sexo, Deus colocou como recompensa pelo trabalho feito da procriação. Por quê? Porque quando o ser humano ele vai fazer qualquer coisa, ele busca primeiramente saber o que isso vai lhe trazer. Da natureza humana, vai lhe trazer de benefício. O benefício que o sexo dá ao homem, ou a procriação, é o prazer.
E, inicialmente, ele pode até ir em busca do prazer, mas ele vai atender o propósito finalístico de Deus, que é a procriação. Entendeu? Então, o sexo não é sexo por sexo, não é só fazer sexo, não. Não é só procriar, deixar filho aí no mundo aí, pro Bolsa Família atender, não. Não é assim que funciona, não. A coisa é diferente. Tem um propósito finalístico, que é glorificar a Deus. Tá ok? Então vamos lá. Tá aqui, obedientes a esta ordem, os filhos de Adão e Eva e seus descendentes começaram a disseminar e povoar a terra. No entanto, por causa das consequências do pecado de Adão, à medida que a população aumenta, os pecados também crescem. Veja só, os filhos de Adão e Eva começam a procriar, começam a fecundar, começam a se espalhar e encher a terra. Mas na medida em que vai crescendo, também vai crescendo os problemas. Os problemas de ordem, principalmente morais. E começa a aumentar a prática do pecado que já está na vida de todos. E esse pecado começa a se manifestar. Começa a se manifestar a inveja, começa a se manifestar o adultério, começa a se manifestar a violência. E N pecados da natureza humana começam a se manifestar e a crescer no meio deles. Então, a ordem de Deus para a nossa procriação e fecundar a terra, encher a terra, não é somente pelo prazer pelo prazer, não. Nós temos um propósito finalístico, que é glorificar a Deus. Ok? Eu ensinei que a nossa origem e nosso propósito só podem ser definidos em Deus. Em Deus. No Elohim El Shaddai. Só nele é que nosso propósito podem ser definidos. Ok? Então vamos para o tópico 2. As amostras da glória de Deus no homem. Esse aqui é profundo, tá? Não é para qualquer cabeça. Vamos lá. A criação do ser humano está em um ponto elevadíssimo. Em toda a criação, por sermos feitos à imagem de Deus, mas se Deus é Espírito, então o significado disso é que Deus nos fez portadores de atributos que apontam para a sua glória. Amostras da glória de Deus no homem. Tópico 2, subtópico 2.1. Corregência com Deus. 2.2. A glória no homem nas ações e palavras. Então vamos lá. Corregência com Deus. Quando Deus deu origem à criação, determinou seus papéis pelo poder criativo das palavras. Está em Gênesis 1:3. Aqui está 1:3. Diz o seguinte: e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre as trevas, entre a luz e as trevas, e chamou Deus o dia, e as trevas chamou noite, e houve tarde e manhã do primeiro dia, e disse Deus, e haja firmamento no meio das águas, e separação entre elas. A palavra de Deus criava a ação ordenada, mas quando Deus foi determinar o papel do homem, ele lhe deu uma ordem consciente. Está em Gênesis 1:27. Vamos lá? Gênesis 1:27 diz assim. 1:27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. E diz, e o homem, de posse dos atributos que Deus lhe conferiu, deveria usá-los consciente, intencionalmente, para cumprir a ordem dada pelo Criador. O homem é o único ser na face da terra que tem consciência de que está participando de uma corregência com Deus ao obedecê-lo. Que privilégio
maravilhoso é esse de nós sabermos que essa corregência na nossa vida, na humanidade, no planeta, no universo, nós participamos com Deus ao obedecê-lo em sua palavra. Essa corregência são atributos que Deus deu ao homem. O homem ele pode edificar, o homem ele pode criar, o homem ele pode fazer coisas, inúmeras coisas, porque ele é corregente com Deus na criação. Tá? A glória no homem nas ações e palavras. Assim como Deus se fez conhecido por suas ações e palavras, ele designou o homem ao tornar sua glória conhecida no mundo por suas ações e palavras. Depois de Deus criar todos os animais, poderia ele mesmo dar-lhes seus nomes. Preferiu, porém, designar ao homem esta tarefa. Animal, animal, receberá o nome que Adão não só escolheu, mas proferiu, ou seja, ele falou, ele deu nome a todos os animais, sendo também corregente na criação com Deus. Deus poderia fazê-lo. Não há necessidade de, não haveria uma necessidade de ele mesmo, porque não ele mesmo colocar, mas ele dividiu esta glória com o homem e deu a Adão o poder de colocar a nome a todos os animais, e Adão chamou cada um pelo seu nome, falando, assim como Deus cria a humanidade, o universo, pelo poder da palavra. Desta forma, a sabedoria de Deus comunicada ao homem ao criá-lo, a sua imagem, devia ser vista por toda a humanidade. Toda a humanidade deveria ver. Além das palavras, o homem deveria governar os animais e administrar os recursos naturais com sabedoria que honrasse ao Criador. Todos os recursos naturais com sabedoria que honrasse ao Criador. Todas as coisas que nós fazemos ou deveríamos fazer de uma forma que honrasse a Deus. Ok? Foco na lição. O mundo tem origem inteligente e propósito glorioso. A origem é um Deus pessoal e o propósito é a glória dele manifestada em sua criação. Vamos lá. Vida que segue. 2.3. Um estágio no Éden. O Éden foi, por assim dizer, o estágio humano para cuidar de toda a terra. Então, para aí. Aqui, então, eu vou marcar. Eu estou entendendo que aqui foi um estágio probatório, né? De como esse homem iria cuidar desse jardim e seria uma amostra de como ele cuidaria da natureza, do planeta em que que sempre moramos, né? Então, veja só, no jardim havia todo tipo de árvore, das quais o homem poderia comer. Gênesis 1:29, está aqui. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. É para mantimento. E uma ave a qual ele deveria guardar. Gênesis 2:15. Cadê o Gênesis 2:15? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, colocou no jardim, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore, a que ele falou aqui no 29, toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tá? Então vejamos só aqui. O diabo se apresenta justamente em um animal
para tentar o homem, lhe fazendo perguntas às quais o homem não tinha o dever algum de lhe responder. Assim, ao invés de subjugar a serpente, o homem se sujeita às suas sutis palavras. Mas Deus não já deu uma ordem para o homem lá atrás, para ele sujeitar todo animal? Por que então que na hora dele sujeitar, subjugar a serpente, ele entrou nos encantos da serpente? Aí agora eu quero abrir aqui uma lacuna, um parênteses, e nós vamos aqui, os irmãos bem lembram daquela passagem da tentação de Cristo no deserto, a tentação de Jesus. A serpente também foi tentar o homem uma segunda vez, o segundo Adão, por assim dizer. Por quê? Se o primeiro Adão, que foi tentado pela serpente, e a serpente o ludibriou, o enganou, enquanto ele deveria sujeitá-la a ele, o segundo Adão já faz diferente. Por quê? Adão e Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigura aquele que havia de vir. Adão prefigura aquele que havia de vir, e ele veio. Jesus veio, e no primeiro confronto direto dele com Satanás, com o diabo, com a antiga serpente, ou como qualquer pessoa queira chamá-lo, ele não hesitou. Ele deu uma resposta à altura e calou o diabo. Então, a tentação de Jesus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se dele, disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então veja só, o que eu quero dizer para você é isso aqui. Adão cedeu às sutilezas de Satanás, mas Jesus não. Na hora que ele chegou com as suas sutilezas, com a sua palavra doce, para confrontá-lo, ele respondeu à altura do segundo Adão perfeito, que não haveria de pecar. Ele disse: olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então ele foi confundindo o diabo e sujeitando ele, até que ele, o diabo, fugiu dele, da presença dele. Era isso que Adão tinha que ter feito lá no Éden, mas não o fez. E isso o Senhor Jesus fez nessa terra e venceu o tentador, porque Adão prefigurava a pessoa de Jesus Cristo, que haveria de vencer o diabo com as suas sutilezas. Ok? Ou seja, o homem comete seu primeiro erro como corregente de Deus na criação. Subsequentemente, comete o segundo, quando come da árvore que deveria guardar. Ao falhar em seu estágio edênico, o homem passa a administrar mal tudo que Deus lhe confiou, quando não busca honrar a glória do nosso Senhor na criação.
Então essa queda, esta falha, ela teve a sua correção na pessoa de Jesus Cristo. Ok? Vamos então, eu ensinei, vamos lá, eu ensinei. Apesar de Deus não precisar de nada nem de ninguém, Ele nos criou e nos designou como corregentes da sua criação. Tópico 3. Restituição do propósito original. Paulo diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O plano divino da salvação em Cristo Jesus é restaurar o ser humano por inteiro, incluindo sua honrosa posição original, a qual Deus estabeleceu como corregente de sua criação. 3.1. Deus não destituiu o homem do seu papel na criação. O trabalho do homem agora seria penoso o resto de sua vida. Vamos ver o que diz aqui Gênesis 3:17. 3:17. Gênesis 3:17 diz o seguinte: Adão disse: visto que atenderdes à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comeres, maldita é a terra por tua causa, e em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Algumas pessoas dizem que em cima dessa palavra que Deus aqui amaldiçoou o trabalho. Não, o trabalho não foi amaldiçoado aqui. Antes da queda, o homem já lavrava o jardim, já cuidava, trabalhava no jardim. O trabalho, depende do ponto de vista e as circunstâncias que a pessoa trabalha, o trabalho é dignificante para o homem, o trabalho é uma bênção, o trabalho é propósito. É muito bom você acordar de manhã cedo e ter um lugar para ir, uma tarefa a fazer, algo a dizer, a construir, a criar. Então o trabalho é uma bênção de Deus para o homem, e através do seu trabalho o homem cria muitas coisas, tá ok? Então veja só, o plano divino de salvação em Cristo Jesus é restaurar o ser humano por inteiro, incluindo sua honrosa posição original, a qual Deus estabeleceu como corregente da sua criação. Deus não destituiu o homem do seu papel da criação. O trabalho do homem agora seria penoso. Por que penoso? Porque o homem saiu do Éden e a sua glória que ele tinha no Éden, a glória da criação, ele perdeu. Ele se tornou natural. E agora, a sua força, seus dias iam se consumindo. E na medida em que os dias passam, os anos passam em nossa vida, nós vamos nos consumindo, a nossa força vai ficando pouca e as coisas vão ficando mais difíceis, devido ao tempo que nós estamos presos nele. Deus nos botou dentro do tempo, e o tempo é esse que nós vivemos, e o tempo nos consome. Uma hora que se vai, um minuto que se foi, um dia que se perdeu, um mês que se perdeu, não volta mais. Por quê? O tempo não para, e o tempo vai nos consumindo todos os dias. Após a declaração, e Deus os abençoou. 1:28, com a entrada do pecado foi acrescentada: maldita é a terra por causa de ti. Lá onde Deus os abençoou, agora ele diz: maldita é a terra por causa de ti. Tá? Então, dentro dessa palavra, a nossa vida se tornou penosa, porque agora nós temos tempo estabelecido de viver neste mundo. Porém, este honroso desígnio de Deus para o homem na criação continua de pé. A criação foi feita para o homem. Por isso Deus deixa para criar o homem no final, coroando a sua obra. Porém, como Deus fez o ser humano semelhante a si mesmo, no encargo de dominar o mundo e enchê-lo, o homem deve fazê-lo
para mostrar Deus, apresentar a imagem dele. Devemos agir em nossos deveres de forma a espelhar Deus em seus atributos comunicáveis, ao dar ao homem a missão e o poder de governar, como diz John Piper. O objetivo de Deus, portanto, era que o ser humano agisse de modo que espelhasse Deus, que tem o domínio supremo sobre todas as coisas. Quando Deus nos fez com o propósito de dominar, mas que esse nosso dominar fosse espelhado nele, na pessoa dele, nos atributos dele. Tá? 3.2. Não limite seu potencial de glorificar a Deus. Olha só. Como devemos glorificar a Deus? Vamos ver? Cada ser humano tem um potencial dado por Deus. Quando desenvolvemos e expressamos este potencial, refletimos os atributos de Deus, ou seja, as práticas religiosas não são as únicas, nem as mais plenas, forma de expressarmos nosso temor e amor a Deus. O desejo de Deus é que, como disse Paulo, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Nós não temos relatos bem detalhados de que no Éden, ou após Éden, eles tinham cultos, orações, cerimônias, coisas dessa natureza em que o homem de hoje procura e busca, né, formas de glorificar a Deus. E muitos até pensam que estão glorificando a Deus e não estão. Né? A gente não tem relatos dos filhos de Adão fazendo isso, a não ser lá em Caim e Abel, que foram oferecer os seus sacrifícios, suas ofertas a Deus. Certamente eles ouviram dos pais dele, né, que deveriam ofertar a Deus pelo benefício recebido da frutificação do seu trabalho, né, mas não temos assim relatos sobre realmente culto, né, como o homem busca hoje. Você já viu tantas pessoas que buscam cultos, festas em igrejas e manifestações da presença de Deus, na desculpa que estão buscando ao Senhor e glorificando a Deus? São tantas pessoas que vivem presas a cerimônias, a cultos religiosos, e que limita o seu potencial de adorar a Deus e de servi-lo, e de honrar e glorificá-lo. Muitas pessoas vivem na dependência e na rotina da cerimônia cultual, de estar em tal lugar, de fazer isso, de fazer aquilo, que isso Deus vai se agradar. E, na verdade, eu penso, né, que Deus quer, a primeira coisa em nós, que nós possamos mudar a nossa forma de pensar, de falar, de agir, de ouvir, e passar a falar, pensar, ouvir e agir de uma forma que glorifique a Ele, e não ficarmos presos a práticas religiosas e a cultos que, na verdade, são cultos ao homem e não culto a Deus. E nessa busca do homem moderno, há uma ruptura. É notório que há uma ruptura. Por que que há uma ruptura? Você olha para as igrejas e você vê o tanto de pessoas que estão doentes psicologicamente, doentes moralmente, doentes socialmente, pessoas que não conheceram o Deus Criador e nem a obra da sua criação, por assim dizer, pessoas que estão
presa a sistemas e a deveres religiosos pré-programados. Esta é uma forma de limitarmos o nosso potencial de honrar e glorificar a Deus. Nos libertar de sistemas religiosos e termos de fato um encontro de adorador, como o Senhor Jesus nos diz, que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós não precisamos ficar preso a esse sistema do mundo e nem o que as religiões fazem com seus fiéis. Nós precisamos servir a Deus em espírito e em verdade e não limitarmos o nosso potencial de servi-lo e adorá-lo. 3.3 O servo perfeito de Deus. Analisar mais de perto o papel e o propósito que o homem tinha em sua relação com Deus antes da queda nos leva a pensar sobre o que Deus espera de nós hoje. Mas para aí, deixa eu te fazer uma pergunta. O que Deus espera de você hoje? O que? Você já descobriu o seu propósito pessoal? Pessoal. Não falo do coletivo. Somos convidados a uma reaproximação ao propósito original da vida. Quando lembramos que, embora Deus tenha expulso o homem do Éden para o mundo, Cristo invade o mundo para nos trazer de volta ao Éden, mas a comunhão plena com Deus, apesar de ser Senhor de tudo, se esvaziou de si mesmo e se fez servo de todos. Está em Filipenses 2. Ele foi perfeito servo do Senhor. Serviu com sua vida, serviu até a morte, obediente em tudo, honrou a Deus, não apenas no templo, mas em práticas religiosas, nem em práticas religiosas, mas em tudo. Cristo, com o seu trabalho perfeito, resgata o ser humano ao propósito original. Você quer voltar ao propósito original que Deus te criou? Veja só há um caminho para isso. Por quê? Quando nós lemos lá agora há pouco, lá em Romanos, que Adão prefigurava Cristo, e que esse Cristo é o segundo Adão, que ele fez o papel do primeiro Adão, e que esse Cristo venceu o pecado, e que esse Cristo venceu a morte, esse Cristo, através dele, nós podemos voltar ao nosso propósito original de glorificar a Deus. Somente através de Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo, como diz em João capítulo 1, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Que verbo? O verbo da criação. O verbo da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz. Talvez o que está precisando na nossa vida é que haja luz em meio a tantas trevas. O caminho para voltarmos ao nosso propósito original, somente Jesus Cristo pode oferecer. Não há outro caminho, não há outro meio, não há outro método. Somente conhecendo o Filho de Deus, o próprio Deus, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Em um mundo em que as pessoas negam a existência de Deus, as pessoas, as ciências e os curiosos, e tanta gente fala e refala e fala, o apóstolo João escreve à igreja de Éfeso
um evangelho para combater as heresias e as seitas que estavam entrando no seio da igreja. E eu lhe faço uma pergunta: se João estivesse hoje presente em nosso meio, o que ele escreveria para nós? Eu creio que ele não mudaria uma vírgula do que foi escrito em seu evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra a luz. Esse é o Senhor Jesus Cristo, aquele que veio nos trazer, nos levar de volta ao nosso propósito original, de volta à presença de Deus, nos mostrando que a criação revela a glória do seu Criador. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus permitir. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curte. Se não gostou, descurte. E comenta. Se não quiser comentar, não comenta nada. Enfim, fica à vontade para pegar subsídios e colocar no seu coração e aplicar a palavra. Como diz um pastor amigo nosso, pega essa lenha e taca seu fogo nela e deixa Deus agir e consumir. Amém? Até a próxima aula, se Deus permitir. Um grande abraço. A paz do Senhor.